Pronto. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces aqui nesta tarde calorosa de segunda-feira. Acho que está fazendo uns 40 graus aqui na minha cidade. Então, 41, tá bem quente, enfim. Estamos aqui reunidos neste momento para discutir um pouco mais sobre o nosso querido, majestoso, esplendoroso e já tão fascinante, acredito eu, universo das interfaces. Até o momento, quando nós falávamos interfaces, qual era a primeira coisa que vinha na mente de vocês? As nossas interfaces com a visão desktop. Durante muito tempo, foi o que se vigorou no mercado de desenvolvimento de software. Entretanto, hoje em dia é muito mais comum que nós façamos uso desse camarada aqui, que são os nossos smartphones. É muito incomum mesmo, que as pessoas elas utilizem o desktop assim para fazer coisas que o smartphone já é possível, já permite fazer com mais comodidade. Para estudar, algumas pessoas, por incrível que pareça, preferem o smartphone. Para momentos de lazer, preferem o smartphone. Olha só, ninguém, nem vou dizer ninguém, mas muito dificilmente alguém vai acessar as suas redes sociais pelo notebook, pelo computador, desktop. Enfim, vou acessar aqui o Instagram, vai lá para o notebook. Não, é muito mais provável que as pessoas façam isso aqui por esse camarada, pelo seu smartphone. Para questão de estudos, ainda há quem prefira ou há quem goste de estudar pelo celular, mas eu particularmente prefiro estudar pelo notebook. Enfim, mas aqui, na aula de hoje, vou deixar evidente para vocês a importância que as interfaces mobile ganharam ao longo do tempo. E aí vou falar sobre uma abordagem muito interessante, que acredito eu que seja novidade para vocês, que é a Mobile First. Beleza? Então, sem mais delongas, sem me prolongar aqui demais, vamos direto ao assunto, fazendo uma breve introdução sobre esse já tão espetacular universo das interfaces mobile, beleza? E antes de dar início, deixa eu só dar boa tarde pro pessoal que tinha falado aqui comigo no chat. Então, boa tarde para o Manuel, para o Érico, Vinícius, o Wellington, a Natália, a Edmona, que falou agora há pouco, o Flávio, que eu vi que foi o primeiro a chegar na sala. Então, pessoal, aí sejam todos bem-vindos, certo? Então, vamos lá aqui para o conteúdo dessa nossa aula. Então, a web, olha só, a web, ela está para os dispositivos mobile, assim como a banana está para o macaco. Uma coisa muito óbvia. Quando pensamos aí no macaco, a gente já meio que associa aí com a banana, porque meio que são duas coisas aí que coexistem. O macaco gosta muito da banana, enfim. Então, quando a gente também pensa nos nossos dispositivos mobile, quando a gente pensa, na verdade, na internet, também fazemos alusão aos dispositivos móveis. E aí, inclusive, é muito provável mesmo, que alguém aqui neste momento esteja acompanhando esta aula pelo seu celular, pelo seu smartphone, ou até o tablet. Se alguém, por favor, estiver fazendo isso, se manifeste aí no chat, por gentileza, para a gente poder ver a presença já desses nossos tão importantes dispositivos mobile, esses nossos dispositivos móveis, certo? E aí, as novas formas de acesso à internet também têm mudado a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. A gente está tendo toda essa constante evolução das tecnologias, e aí é claro que isso também engloba os nossos dispositivos móveis, certo? Olha só, para vocês verem a importância de tudo isso. Tem aqui algumas perguntas que eu vou fazer, espero que vocês sejam sinceros. Qual foi a última vez que você precisou ir até o computador para checar a sua caixa de e-mails? Lembrando, no computador, não pelo dispositivo móvel. Alguém aqui se recorda quando foi a última vez que chegou a fazer isso? De ter aberto o notebook para poder ver a sua caixa de e-mails? O Eric diz que faz isso todo dia, mas acho que ele deve ter algum contexto específico que o motive a fazer isso. O Vinícius aí, diariamente, pronto, massa. Então, a gente já tem aqui alguns pontos fora da curva, mas acredito que o Vinícius, o Flávio, o Eric façam isso porque estão no notebook fazendo algum outro serviço. Tá estudando, tá trabalhando, enfim. Então, a gente, só por estar aqui no nosso notebook, a gente acaba olhando a nossa caixa de e-mail. Beleza. Ainda não deu a expansão que eu quero dar para vocês. Vamos lá. Segunda pergunta.
Pessoal, quantas vezes o Google Maps te ajudou a chegar a um destino desconhecido? Lembrando, o nosso aplicativo lá do Google Maps, aquele camaradinho que eu mostrei algumas aulas atrás. Muito provavelmente isso deve ter sido muito útil, principalmente quando você está aí numa cidade desconhecida. Pronto, ó, a Natália disse umas 5 vezes que precisei usá-lo. Olha, a Natália já evidenciou aí algumas utilidades desse aplicativo. O Bruno disse que, o Emanuel, na verdade, disse que a cidade dele é pequena, nem precisa. O Flávio também, o Vinícius disse que nunca usou. Beleza, a gente mora aqui no interior, tudo é muito fácil de se achar, a gente não precisa estar sendo guiado aí pelo Google Maps, sem nada do tipo. Mas eu, particularmente, como precisei me ausentar na semana passada devido a uma viagem a trabalho, então precisei fazer uso aí desse tão importante aplicativo, porque eu estava lá em Mossoró e eu não conhecia a cidade. Cidade enorme, eu precisava ter uma noção de como me locomover ali dentro, certo? Olha só, o Eric diz, quando é rota para destinos no celular, porém quando é para explorar o mapa, ele usa o PC, massa. Só que é muito mais provável que a gente se enquadre aí nesse primeiro caso que o Eric citou, quando é rota para destino, certo? Muito dificilmente a gente está no computador só explorando alguma cidade por explorar. Claro, a gente pode fazer isso às vezes até por diversão, vou ver como é que é Nova York, vou ver como é que é Tóquio, enfim. Mas quando a gente precisa, de fato, fazer um uso verídico do Google Maps e se deslocar da maneira correta, a gente acaba utilizando pelo nosso smartphone, certo? Olha, até citou em um jogo de OVNIs, não conheço, mas bem interessante a proposta dele, certo? Outra pergunta, pessoal. Quantas vezes você trocou um post-it por um lembrete no calendário do seu celular ou por um aplicativo de notas? Lembrando, aquelas nossas notinhas autoadesivas, físicas mesmo. Quantas vezes você já trocou aquilo por um lembrete aí no seu calendário ou por algum aplicativo de notas? Ó, o Manuel disse que sempre. É muito mais prático, a própria comodidade de você ter o calendário no seu celular e você ter um aplicativo de notas destinado a isso, é muito mais prático, muito mais fácil do que você ficar carregando um quadro enorme com todos os seus post-its, ele citando todas as tarefas, definindo, na verdade, todas as tarefas que você tem aí para a semana, certo? Ó, o Eric, o Flávio, a Natália também, então, vocês já fazem isso com grande frequência. E por que a gente faz isso? Porque é muito mais prático você carregar todas as suas tarefas nesse camaradinho aqui no seu smartphone do que você andar cima a baixo com um quadro enorme com todos esses seus post-its, essas suas notas adesivas, enfim, certo? Essa aqui vai para quem já começou a assumir o universo dos adultos. Não que eu estou dizendo que vocês são crianças ou adolescentes, mas para mim eu tenho que a gente vir adulto quando a gente já passa a ir para o mercado, já passa a fazer compras, enfim, mesmo que nós tenhamos a idade de um adulto, eu acho que a gente assume essa postura de adulto quando a gente faz coisas que os adultos normalmente fazem. E essa pergunta vai especificamente para o pessoal que aí já faz compras no supermercado. Me digam, onde é que vocês fazem a lista de compras do mercado? Vocês fazem no papelzinho, anotam tudo, ou vocês anotam no seu celular? Me diga aí. Ó, no bloco de notas, provavelmente no bloco de notas do celular, que eu acho que é o que o Manuel quis dizer. O Eric disse, ó, já usa a lista de compras da Alexa, massa, massa. A Natália disse que já faz no celular. Eu, particularmente, também faço no celular com o aplicativo, vou até fazer uma propaganda chamado Listonic. Eu acho muito massa a interface dele. E é o que eu utilizo no momento. E aí, pessoal, olhem só. Algumas pequenas perguntas bem simples até que nos deram, na verdade, a dimensão da importância do nosso dispositivo móvel. Olha só, onde nós anotamos a nossa lista de compras no nosso dispositivo móvel, no bloco de notas ou algum aplicativo destinado a isso, enfim. Vocês também disseram que já trocaram por diversas vezes as notas autoadesivas que vocês colam aí em algum quadro, ou até mesmo na parede do quarto, já trocaram essas notas pelo bloco de notas do celular por algum outro aplicativo. Me disseram também que já fizeram uso do Google Maps, do aplicativo, no vosso dispositivo móvel, para se locomover dentro de uma cidade até então desconhecida.
O probleminha que ocorreu aqui foi só que algumas pessoas disseram que utilizam ainda o notebook para checar a caixa de e-mails, enfim, mas eu acredito que vocês fazem isso com algum contexto bem específico, ou até mesmo porque estão estudando e se lembram de verificar a caixa de e-mails. Então, essas perguntinhas aqui nos fizeram ter uma breve noção da importância dos nossos dispositivos móveis e do quanto eles estão presentes na nossa vida em áreas que a gente nem ao menos percebe. A gente está mais acostumado, a gente percebe a presença massiva desses dispositivos móveis na nossa área de entretenimento, de comunicação, enfim. Eu trouxe essas perguntas assim, para a gente poder já explorar outros contextos e ver a importância desse camarada nas nossas vidas. Certo? Olha só o que a Dimona disse. Ó, comprar um celular é cômodo e um caminho sem volta, pois é uma estratégia de marketing enorme. Olha só, a Dimona reenfatizando a importância de tudo isso. É muito mais cômodo, não só para compras, para você ir lá no supermercado fazer compras, utilizar o seu dispositivo móvel. Não é cômodo somente para isso, mas para várias outras tarefas que nós realizamos no nosso cotidiano. Certo? E aí, as respostas que vocês me deram nos induziram a pensar em algum aplicativo móvel, e isso deixou evidente que a internet está sendo cada vez mais mobile, cada vez mais mobile. É muito difícil mesmo que vocês encontrem alguma aplicação que tenha somente uma vertente puxada para a área desktop e que ela não seja me recordei o termo, mas que ela não se adeque, digamos assim, às interfaces mobile. É muito difícil que vocês encontrem algo nesse sentido. Até o sistema que eu critico tanto, que é o Cigar, ele tem a sua visão aprimorada para as interfaces mobile. Até mesmo o Cigar, que a gente critica tanto, olha só para vocês verem o peso disso. Até mesmo o Cigar tem essa responsividade. Obrigado, Eric, por me relembrar o termo. Tem até esse sistema tão criticado aqui ao longo da nossa disciplina, aplica esses conceitos de responsividade, certo? Porque isso é muito importante. Você consegue alcançar uma parcela maior de pessoas quando você meio que também visa a visão desktop da sua aplicação e não prioriza somente a visão desktop. Quando você prioriza, na verdade, a visão mobile e não somente a visão desktop da sua aplicação, certo? É muito comum, inclusive nas minhas outras turmas, já encontrei alunos que não possuem um notebook, mas têm um smartphone e conseguem muito bem estudar e fazer os trabalhos da disciplina, para vocês verem a presença massiva desse camaradinha aí nas nossas vidas. Outro ponto importante, olha só, a venda de smartphones e tablets já ultrapassa a de PCs e notebooks. Vejam só, as pessoas estão consumindo muito mais esses aparelhos, esses dispositivos móveis de menor dimensão do que aos nossos PCs ou os nossos notebooks. Outro ponto importante, olha só, o Brasil comercializou 35,6 milhões de smartphones e 8,4 milhões de tablets na época em que eu peguei essa citação. Não me recordo do ano, mas era alguma coisa recente, certo? Só para vocês terem a noção do quanto esses dispositivos móveis estão presentes na nossa vida. Outro ponto importante para a gente deixar ainda mais enfatizado tudo isso: mais de 60% dos usuários brasileiros acessam a internet pelo celular. Ou seja, mais da metade aí da parcela de usuários brasileiros utiliza a internet pelo celular. Vejam o peso dessa afirmação. Então, diante de todos esses pontos, diante da reflexão que eu trouxe para vocês agora há pouco e desses pontos, já fica evidente mesmo a importância dos dispositivos móveis aí na nossa vida, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Olha só, o Emanuel disse, o app é melhor que o site, só tem menos funções. Realmente, acho que está falando do cigarro. É bem mais limpa a interface, e vocês entenderão por que a gente precisa ter essa interface mais limpa ao longo aqui da nossa aula, e eu também acho muito mais prático utilizar aquela visão mobile, beleza? O Eric falou o seguinte,
também tem a questão da obsolência programada do smartphone, que é bem maior. Os PCs duram mais e costumam ser mais caros, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai ver todos esses pontos aqui ao longo da nossa aula, certo? E aí, tendo discutido tudo isso, será que você ainda não está convencido de que a web é cada vez mais mobile? Beleza, trago aí outras afirmações que demonstram aqui a importância desses nossos dispositivos móveis na nossa vida, certo? Então, o nome aqui da pesquisa era Mobile First, Mobile Only. Então, priorizando a interface mobile e somente a interface mobile. E mostra aqui, ó, o percentual anual de tráfego de dados nas interfaces mobile foi de 26%, e desses aqui, nós temos aqui alguns dados que demonstram o total da taxa de bytes que foi. Aqui temos, olha só, mais 50% da população asiática e africana era interface, fazia uso, na verdade, de interfaces mobile em contrapartida das interfaces desktop, certo? Olha só, aqui um dado bem importante em relação a tudo isso, certo? Aqui, ó, entre o ano de 2015, mais os usuários americanos de internet acessavam através de seus dispositivos móveis, em contrapartida as interfaces desktop e mobile. Enfim, aqui alguns dados estatísticos que dizem mais respeito a tudo isso, mas eu não quero discutir dados estatísticos, nem quero me aprofundar tanto nisso, porque vocês já se sentiram convencidos e até já estão interagindo aqui bastante comigo, reforçando a importância desses nossos dispositivos móveis, certo? E aí, o que eu quero dizer? Que contra fatos, gente, não há argumentos, não há argumento algum. Se as coisas já são evidentemente presenciadas na nossa vida, se a gente já consegue facilmente perceber que tudo isso é verdade, então não há como se argumentar de forma contrária. A indústria mobile chegou para virar o mundo desenvolvedores do avesso. Então, até pouco tempo atrás, se desenvolvia visando somente a visão desktop. Até pouco tempo atrás, era isso que vigorava. Antes da chegada dos smartphones, e que veio para revolucionar todo esse nosso mundo, e vocês sabem que isso é recente. Até pouco tempo atrás, pouca importância se dava a isso, porque porque os dispositivos antigamente eram bem limitados, as pessoas preferiam muito mais utilizar os seus dispositivos desktop e, e os seus PCs, que eram muito mais práticos. Hoje não, com os avanços da tecnologia, os nossos dispositivos mobile, às vezes acabam sendo tão bons, até melhores em alguns casos, óbvio, do que os nossos próprios notebooks, do que os nossos próprios PCs. Olha só, para vocês terem uma noção, meu celular, por exemplo, ele tem 8 GB de memória RAM. 8 GB de memória RAM acaba sendo muito superior a alguns modelos aí de notebooks que acabam ainda implementando 4 GB de memória RAM, por exemplo, e isso acaba sendo superior, pelo menos nesse aspecto, certo? A gente sabe que alguns dispositivos notebook têm mais processamento, enfim, mas é só um pequeno ponto, certo? Só para vocês terem noção da importância não, da relevância que esses nossos dispositivos mobile estão tendo ao longo do tempo. Então, o meu celular tem mais memória do que outros notebooks aí que ainda vigoram no mercado, que ainda estão sendo comprados por várias pessoas, certo? E aí, o assunto do momento é o conceito que desde 2011, na verdade, vem dando o que falar. Foi quando os nossos smartphones começaram a ter mais notoriedade. O assunto que eu quero falar é sobre o mobile first. Então, dentro de todo esse contexto do que eu estou falando para vocês, ficou evidente que hoje em dia, nossos dispositivos móveis têm uma presença notória em nossa vida. As interfaces mobile são recentes, certo? E as pessoas utilizam mais as interfaces mobile, os dispositivos móveis, do que o seu PC ou o seu notebook, por exemplo. Então, tudo isso veio para inverter o mercado de desenvolvimento de software e trouxe consigo
uma nova abordagem chamada Mobile First, que é o que a gente vai discutir aqui ao longo dessa nossa aula, certo? E aí o Mobile First ganhou ainda mais popularidade depois que empresas como Facebook, Twitter, LinkedIn e Microsoft passaram a utilizá-lo. Então, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa abordagem que vocês aplicarão nos projetos ao longo da nossa disciplina é uma abordagem que já é utilizada por gigantes da nossa área tecnológica. O Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, todas elas utilizam ou utilizaram utilizam, na verdade, em seus projetos essa abordagem. E outra coisa, ó, todos os novos projetos do Google também são baseados nesse conceito. Então, aqui, o que vocês irão aprender sobre essa nova abordagem tem aí uma presença massiva e bem importante aí no mercado atual de desenvolvimento de software. Só que, afinal, o que é o Mobile First? O que esse termo remete? Como se figura essa abordagem? É o que a gente vai discutir aqui agora. Então, vocês irão entender por que é importante priorizar o contexto móvel ao se projetar a experiência do usuário. Afinal, estamos aqui em uma disciplina com foco na experiência do usuário, então vocês vão entender por que essa abordagem ela acaba se figurando como tão importante, beleza? Então, olha só, com o crescimento das vendas de dispositivos móveis, e não só as vendas, mas o impacto e a importância que esses dispositivos móveis assumiram na nossa vida, essa metodologia vem ganhando força. Ela proporcionou inovação no processo de construção de um site ou de um sistema interativo web, porque, como eu disse há pouco tempo atrás, não se priorizava tanto essa visão mobile, ou essa visão mobile era deixada de lado para ser pensado só bem depois. Hoje não, ela já proporcionou uma inovação nesse processo e, como o próprio termo remete, mobile first, então vocês já devem perceber que nós faremos primeiro a interface mobile para só depois pensar nas outras. Esse é o princípio dela e o próprio termo mobile first já deixa isso bem evidente, certo? E aí o precursor dessa abordagem se chama Luke Wroblewski, se eu não estou enganado, essa é a pronúncia certa do sobrenome dele, segundo a nossa amiga Google Tradutora, certo? Então, o nosso grande Luke Wroblewski, ele acredita que a facilidade de adicionar conteúdos na versão desktop é a principal responsável pelo excesso de informação. E, de fato, isso é facilmente perceptível. Porque, vejam só, olha o tamanho aqui da interface que eu tenho para trabalhar. Aqui nesse exemplo, certo? Eu tenho muito espaço mesmo. E por ter muito espaço, eu acabo naturalmente, isso é algo natural, querendo preencher esse espaço, querendo colocar várias informações. E tentar preencher esses espaços, essas lacunas que sobram nesse espaço gigante aqui, vai trazer prejuízos para a experiência do usuário se eu estiver projetando aí uma interface web, certo? A interface de algum sistema interativo. Isso é ruim, vocês já sabem que o excesso de informações, até discutimos nas nossas aulas anteriores, trazem prejuízo aí para a experiência do usuário. Você acaba desvirtuando ele do que é principal, e aí, se tudo que está presente na interface for importante, então nada é importante, enfim, uma série de problemas aí que a gente tem discutido ao longo das nossas aulas. E aí, quando você trabalha nos seus dispositivos mobile, pela própria limitação do dispositivo, então não, você já tem a capacidade de peneirar, de filtrar muito bem o que ali deve estar disposto e o que ali não deve estar, certo? E aí, temos aqui o nosso precursor, aí, o Luke Wroblewski, criador da metodologia Mobile First. E se vocês notarem, eu adoro essa foto dele. Temos aqui vários dispositivos mobile, certo? Desde tablets até que os nossos smartphones. Temos aqui também alguns notebooks, enfim, mas ele fez isso aí, tirou essa foto bem, bem engraçada, só para poder evidenciar a importância aí da abordagem incrível que ele acabou criando, beleza? E aí, como eu tinha dito, a ideia dessa abordagem, ela é muito simples mesmo. Desenhe a interface de um site ou um sistema web, primeiro para o mobile, depois para o desktop.
Então, você primeiro vai pensar na interface mobile, vai planejar tudo que deve estar aqui, e aí você vai pegar essa interface que foi planejada e vai aprimorá-la na sua visão desktop. E aí, quais são os benefícios de se aplicar, de se utilizar essa tão importante abordagem? Bem, ela vai permitir o exercício do poder de síntese, ou seja, você vai ter você na verdade tem muitos elementos para colocar na sua interface, então você vai conseguir sintetizá-los muito bem, porque você não pode colocar todos esses elementos dentro de uma interface mobile, porque o espaço ali é limitado. Então você precisa entender como meio que juntar eles e pensar em diferentes níveis de interação, em diferentes formas de se inserir esses elementos na sua interface, então você consegue muito bem sintetizar todos esses elementos que às vezes acabam por ser tão contrastantes. Você já tem, através dessa abordagem, a capacidade de filtrar muito bem o que estará disposto aí na sua interface. Certo? Outro ponto aí, outro benefício dessa nossa importante abordagem é que ela garante a transmissão das informações necessárias em um espaço reduzido, conforme já estou deixando evidente, um espaço reduzido na sua interface mobile. Então, você vai ter a capacidade de colocar ali somente o que é necessário, porque se você colocar algo que for além do necessário, você mesmo já vai perceber que aquela interface está começando a ficar poluída, está começando a ficar pesada, enfim, trabalhar com interface mobile é muito bacana por conta disso. Terceiro ponto, terceiro benefício é o alcance de uma navegação mais rápida para o usuário. Isso é bem interessante, porque eu falo aqui mais à frente sobre os conceitos relacionados a isso. Vocês entenderão melhor o que eu quero falar sobre esse alcance de uma navegação mais rápida, mas assim, já para dar um spoiler, tem alusão com as nossas thumb zones, ou as nossas zonas de dedão, certo? Onde o nosso dedão consegue alcançar facilmente determinadas áreas do nosso dispositivo móvel. E, óbvio, já vai promover a simplificação da interface desktop. Por quê? Pegamos aí uma determinada página do seu sistema web, priorizamos a sua visão mobile. Então, se nós priorizamos a nossa visão mobile, que por si só já é muito limitada, então a gente já vai ter uma visão concreta do que é essencial naquela página, naquele momento. E aí, através dessa visão, que já está reduzida, nós já criamos a nossa visão desktop, que por si só já vai vir simplificada. Então, a gente já vai ter aí uma interface desktop bastante favorável, bastante útil e bastante, vamos dizer, bastante, não simples no sentido ruim, mas simples no sentido bom, em questão da experiência do usuário, porque as coisas que estarão ali farão muito sentido e devem estar presentes na interface naquele momento. Certo? O Manuel até falou o seguinte: por isso que o aplicativo do Cigar tem menos informações, né? Isso, exatamente isso, Emanuel. Se vocês já tiveram, pessoal, se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um comparativo da interface do Cigar com a nossa interface do desktop, vocês verão uma contrastante diferença. E aí, se eles tivessem pego essa interface mobile, que por si só já é reduzida, e criado a interface desktop fundamentada nela, então a gente não teria os problemas que eu evidenciei há tanto aqui na nossa disciplina, certo? Ao longo das nossas aulas foi o sistema mais criticado. Beleza? Eu posso até mostrar isso. Deixa eu até mostrar rapidinho. Deixa eu só abrir aqui o cigarro, só para vocês verem, e eu abro aqui no meu celular. A diferença contrastante entre esses dois sistemas. Então, deixa eu só abrir aqui no meu celular rapidinho o cigarro na visão mobile, e aí eu mostro para vocês, certo? Então, tá aqui, ó, na visão desktop, o que vocês já conhecem, esse sistema tanto criticado ao longo aí das nossas aulas, certo? E aí, deixa eu só entrar aqui nele, no meu celular, e aí eu mostro para vocês. Então, olha só. Quando eu entro aqui no Cigar, então ele me mostra todos os meus vínculos ativos. Como eu disse, ainda sou aluno da UFESA. Então, eu venho aqui no meu vínculo de servidor, e aí ele me mostra a visão desse sistema aí para um professor, certo?
Então, ele vai mostrar aqui todas as turmas que eu tenho disponíveis para mim, certo? E todas as milhares de funções que eu posso fazer dentro desse sistema. Aqui é o que vocês já conhecem, certo? Deixa eu só compartilhar aqui a minha visão mobile. Então, deixa eu só compartilhar aqui na tela para vocês verem, só um instante. Então, peraí. E deixa eu só cancelar aqui a minha tela do computador. Pronto, acho que agora todos vocês estão vendo, eu estou até anotando aqui. Então, olha só para vocês verem como ela é mais limitada, digamos assim, certo? Então, olha só, também consigo ver todos os meus vínculos. Então, tá aqui o meu vínculo de discente, meu vínculo aí de servidor. Clico aqui no meu vínculo de servidor e olha só, pessoal, olha só como é muito mais simplificado do que aquela tela toda bagunçada. Aí, como a Dimana disse, é bem mais limpa, certo? Então, olha só, vem aqui, clico em minhas turmas, consigo ver todas as turmas, ó. Vou aqui na turma de vocês, projeto, design de interfaces, e aí eu consigo, ó, escolher uma aula, ver minhas outras turmas, cadastrar a frequência de vocês, cadastrar uma notícia, ó, se eu quiser cadastrar aqui uma notícia para a turma. Então, vem aqui nessa opção, ó, coloco aqui um título, certo? Coloco aqui uma descrição, marca essa opção e notificar vocês, enfim. Então, eu consigo fazer muita coisa aqui por essa interface. Claro que ela não está tão útil, eu diria, porque eles não priorizaram, obviamente, não priorizaram esses aspectos da experiência de usuário, e aqui as coisas não estão tão bem enquadradas. Mas o ponto interessante é que eu consigo fazer muita coisa aqui que está mais simplificado do que pela interface desktop. Claro, essa interface aqui ela está mais limpa. Entretanto, ela não está tão útil, porque tem muita coisa aqui que está ausente, que eles poderiam ter colocado, e isso ficou evidente pelo conceito de que eles abordaram a outra abordagem que eu quero discutir com vocês aqui, que é a abordagem Mobile Last, certo? Que é a abordagem mais utilizada. Então, deixa eu só voltar aqui para o meu slide e a gente vai discutir sobre isso. Então, olhem só. Voltando aqui para a nossa aula, olha só, o que que ocorreu? O que que ocorreu? Qual o problema por trás aí do cigarro? Eles utilizaram essa abordagem aqui chamada Mobile Last. O que que significa a abordagem Mobile Last? Traduzindo aí, você só pensa na sua interface mobile por último. E é o que a maioria não, mas é o que muitos sistemas fizeram e hoje em dia enfrentam uma série de problemas, como aí é o caso do cigarro. Não se teve essa prioridade, até porque o cigarro é um sistema que já existe há um bom tempo, antes dos nossos dispositivos smartphone terem toda essa notoriedade. Então, eles, obviamente, aplicaram essa abordagem mobile last, só pensaram nesses recursos de responsabilidade bem depois, então trouxeram prejuízos que vocês viram muito bem na interface mobile que eu vos apresentei agora há pouco. Como vocês viram, ali está muito limitado, não tem todas as funções, certo? Eu, por exemplo, não consigo cadastrar a nota da turma, não consigo, o que mais? Não consigo cadastrar uma tarefa, e isso deveria ser coisas que eu poderia muito bem fazer naquela interface. É tanto que, como eles pensaram nesses recursos de responsividade depois, eles até deixam na própria interface lá do sistema, deixa um botãozinho para você ver o modo clássico. E aí o modo clássico ele já traz a visão web, só que na sua visão mobile. Fica até meio estranho. Deixa eu até mostrar. Eu deveria ter mostrado isso. Calma aí. Ó, deixa eu mostrar aqui só para vocês entenderem melhor o que, que eu estou falando. Olha só. Deixa eu só ter certeza aqui que está mostrando minha tela. Pronto. Olha só, pessoal, tem aqui a opção, ó, modo mobile, modo clássico, para vocês verem, foi uma forma deles tentarem contornar essa limitação. Então, olha só que catastrófico. Quando eu clico aqui no modo clássico, ele vai carregar o novo sistema, certo? E aí, olha só, ele meio que já traz a visão desktop, só que
aqui no interface mobile. E aí eu já tenho que ficar aumentando aqui o zoom para poder ver todas as informações. Eu tenho que ficar deslizando aqui horizontalmente, o que não é tão adequado, certo? Vocês viram até com aquele nosso primeiro milestone, lá com aquela interface, que isso aqui não é nada prático para o usuário. Então, eu venho aqui, ó, clique servidor, e aí olhem só o caos que é essa interface. Eu vou ter a visão desktop lá do Cigar, aqui vista no meu dispositivo móvel, certo? Então, deixa só ele terminar de carregar. Infelizmente, minha internet aqui está bem lenta. Então, deixa só ele terminar aqui de carregar e eu mostro para vocês, certo? Isso é, se ele carregar. Tô tentando abrir aqui, não tá indo. Pronto, foi. Olha só. Olha só, pessoal. É a visão desktop que você já conhece, só que aqui vista a minha visão mobile. E aí sim, com essa visão eu consigo cadastrar tarefas, olha só. Consigo cadastrar tarefas, consigo cadastrar as notas de vocês, subir alguns arquivos, enfim. Só que fazer isso aqui dessa maneira não é tão prático. Seria melhor se eles tivessem testado o sistema por si só, responsivo, certo? E eu pudesse já fazer isso com a interface mais adequada. Então, se eu quisesse cadastrar pelo menos uma tarefa, eu vim aqui, atividades, tarefas, e aí olha só como é que fica a interface, eu nem consigo ver todas as informações, fica tudo muito bagunçado. Porque essa interface aqui, ela não está aprimorada para essa visão mobile, certo? Ela está totalmente prejudicial aí para o usuário, certo? Beleza? Então, deixa eu só voltar aqui para o meu notebook. E aí, pronto. Então, deixa eu só voltar aqui e a gente continua discutindo sobre o que eu estava falando, certo? Então, todos esses problemas aí são evidentes dessa abordagem mobile last, que era o que vigorou por muito tempo, certo? E aí, olhem só, para vocês enxergarem melhor o problema por trás disso. Esse primeiro ponto aqui é o que o CIGA enfrenta, a nossa abordagem mobile last, que durante muito tempo se vigorou. Então, vejam só, planejaram o CIGA na sua visão desktop. Então tá aqui, imagine que o cigarro como se fosse esse copo com toda essa dimensão. E aí ele se encaixa muito bem aqui na visão desktop, certo? Para a visão desktop, a gente só critica aí a experiência de usuário, mas o sistema ele está sendo muito bem visualizado ali. Você não tem nenhum problema para visualizar as informações. Quando você passa aí para um dispositivo móvel, por exemplo, tablet, que por si só tem uma área de visão bem extensa, então tudo bem, você consegue visualizar esse sistema sem muitas dificuldades. Quando você passa aqui para o nosso dispositivo smartphone, então vejam só, continuo com o copo aí com a mesma dimensão, e aí eu já tenho aqui uma área de visualização menor, e aí veja aqui ó, que o copo ele meio que está ultrapassando esse nosso dispositivo móvel. Quero que ocorreu. Quero que ocorreu. Vocês viram como quando eu mostrei aquela visão que os próprios devs proporcionam a visão clássica, a visão desktop no dispositivo móvel, a gente tinha esse copo aqui sendo apresentado nessa área de visão que estava ultrapassando ela. As coisas não estavam muito bem quadradas. E se a gente fosse para um dispositivo móvel ainda menor, certo? Se a gente fosse para esse dispositivo móvel aqui, que durante muito tempo existiu, quando existia aquele teclado, enfim, então vejam só que ele nem se encaixa aqui. Então, esse é o problema da abordagem mobile-less. Você tem algo muito bem implementado, com a sua visão desktop, só que quando você passa para essas visões mais limitadas, essas visões mais voltadas para os dispositivos móveis, então você já tem esses prejuízos aqui, aí você tem que procurar alguma alternativa para conseguir contorná-los, certo? Agora, quando aplicamos o mobile first, olha só que legal. Então, a gente já começa a pensar no caminho inverso. A gente já tem o nosso dispositivo limitado. Aqui, claro que esse aqui não existe mais. Hoje em dia, nossos dispositivos móveis são praticamente todos touchscreen, mas os nossos smartphones, os avós, os pais aí dos nossos celulares, são esses camaradas aqui que eram um smartphone, só que era utilizável aí pelas teclas, certo?
Então, aqui só para vocês verem, vejam só, que a gente já começa a pensar na visão limitada, e aí já pega essa mesma visão limitada, olha só, o copinho está aqui, menorzinho, implementa ela nesse outro dispositivo, com as mesmas informações, implementa ela aqui nesse outro com maior área de visualização, também com a mesma dimensão, e aqui no nosso dispositivo desktop também com essa mesma dimensão. Então, fazendo isso aqui, nós já temos uma visão mais simplificada, no sentido bom do nosso software, e que vai se adequar a qualquer outro dispositivo que venha a ser utilizado para acesso a essa nossa aplicação. Então, você desenvolver ela aqui mais simples, vai acessar lá no desktop, se enquadra facilmente, vai acessar no tablet, também se enquadra facilmente, por aí vai. Então, é muito mais prático, muito mais vantajoso se utilizar essa abordagem mobile first, principalmente para a satisfação dos preceitos da experiência do usuário, do que você aplicar a abordagem mobile last e se encontrar nos problemas aí que eu apresentei agora há pouco, com essa visão do cigar no meu dispositivo móvel, que acabou ficando limitado demais, porque eles só pensaram nessa responsividade bem depois, e aí é tanto que a visão mobile está muito limitada, e eles proporcionam aquele contorno desse problema, em que eles trazem a visão desktop na visão mobile, e o sistema ele não fica tão adequado para se visualizar. Certo? Beleza? O Eric falou o seguinte: o Twitter é o melhor exemplo de mobile first. Pronto, outro exemplo aí para quem utiliza essa rede social que também aplica esses preceitos, certo? Ok, certo? Vamos lá. Então, essa nossa metodologia mobile first, ela é muito mais lógica do que a nossa metodologia mobile last. É muito mais importante você pensar nessas visões limitadas do que você só deixar isso para depois, certo? E aí, para justificar ainda mais isso, repare na quantidade de conteúdo do site projetado para desktop no exemplo que eu mostro aqui a seguir. E aí vocês verão no quanto todas as informações elas foram condensadas aí na sua versão mobile. Então, olha só, trago aqui um exemplo para vocês verem de algo, de um sistema que aplicou essa abordagem mobile last, que foi o que aconteceu aí com o nosso cigarro. Vocês conseguem muito bem enxergar que isso é como se fosse cigarro, só que aqui com exemplo da Southwest, que é uma empresa aí de passagens aéreas do livro aí que eu estava utilizando como referência para a elaboração dessa aula, certo? Então, olha só, estou aqui com a visão desktop deles, se vocês notarem, temos aqui muitas informações. Essa interface por si só está muito poluída, temos aqui muitas informações, tá algo excessivo, está bem similar ao que a gente encontra no Cigar, então a experiência aqui do usuário está bem prejudicada. Certo? E aí notem só, estamos aqui no dispositivo desktop, certo? Os designers, os devs, o pessoal aí da equipe de desenvolvimento por trás de tudo isso, acabou colocando muita informação aí. Vamos preencher essas lacunas que sobraram. E só foi jogando informações, funções e outras coisas aí relevantes. Esse sistema acabou criando essa monstruosidade aqui. Quando pegaram esse sistema e foram criar a sua visão mobile, perceberam que eles não podiam ter isso aqui, porque a área de visualização de um dispositivo mobile é menor do que a área de visualização de dispositivo desktop, não é verdade? Então, o que nós temos aqui é uma visão bem reduzida do que está disposto aqui. E essa visão aqui mais reduzida acaba sendo muito mais intuitiva para o usuário do que essa outra, certo? Então, isso aqui foi o que eles fizeram aplicando a abordagem mobile less. Só pensaram nessa interface mobile lá para o final do projeto, depois que a interface desktop já estava toda planejada. Só que fazemos uma pergunta. E se nós fizéssemos o inverso? Aplicássemos a metodologia mobile first, ou seja, pensássemos primeiro nisso aqui para só depois implementar a nossa interface desktop. Olha só como as coisas melhoraram. Traz até um alívio aqui
nessa interface. Vejam só, gente, como é muito mais prático você partir dessa visão mobile, que por si só já é mais reduzida, mais simplificada no sentido bom, e depois partir para a sua visão desktop. Vejam só, saímos dessa monstruosidade aqui, que está aparecendo aí um site de vírus, por exemplo, muitos anúncios, muitas coisas no espaço tão pequeno, e já criamos essa interface aqui mais bonita, mais intuitiva, muito mais útil aí para o usuário, certo? Fizemos isso, claro, aplicando a abordagem mobile first, ou seja, primeiro pegando essa interface aqui e distribuindo exatamente o que está disposto aqui na sua visão desktop, certo? Então, aqui, em questão de experiência do usuário, está muito mais intuitivo, a interface está muito mais limpa, não tem excesso de informações, nem tem todas as coisas que a gente vem criticando ao longo das nossas aulas, e está aqui tudo muito bem implementado, todos os preceitos não, mas boa parte dos preceitos aí, da usabilidade, da experiência do usuário. Então, por isso que é importante que vocês apliquem essa abordagem mobile first, beleza? Certo, Vinícius, ok. Vinícius disse que vai sair depois assistir a aula, beleza. E aí, esse exemplo discutido agora há pouco, ele demonstra como o excesso de informação pode ser decorrente da facilidade de adicionar conteúdos na versão desktop. Como eu bem já venho enfatizando, temos tudo isso aqui que eu estou passando meu ponteiro para trabalhar, e aí, para você ter essa tela tão grande, você acaba querendo colocar muitas informações. Quando você já trabalha em algo limitado, então você filtra muito bem o que ali deve estar disposto e o que não deve ser colocado. E em muito tempo teria sido poupado se o projeto tivesse iniciado pela versão mobile do sistema, o projeto aí do exemplo anterior, certo? Teria se economizado muito tempo se você já tivesse aplicado essa visão mobile primeiro, para só depois pensar na visão desktop, certo? E aí, diante de tudo isso, talvez ainda surja um questionamento de vocês, mas por que começar pelo mobile? Você está enfatizando tudo isso, mas para mim ainda não estou me dando por tão convencido. Beleza, temos outras motivações que reenfatizam que, na verdade, reenfatizam a importância dessa abordagem, que são as seguintes. A tecnologia mobile permite ao desenvolvedor tirar proveito de funções como geolocalização, notificações e alguns truques de usabilidade. Então, os nossos próprios dispositivos móveis acabam dando esse proveito para exploração dessas funcionalidades, porque veja só, se o usuário quiser aplicar, se a sua aplicação, na verdade, precisar de alguns recursos de geolocalização, saber a localização aí geográfica do dispositivo, só basta você pedir permissão para ele, que é o que alguns aplicativos fazem. Por exemplo, quando você vai acessar o Google Maps, ele precisa de acesso à sua localização, então já aparece meio que uma janelinha pedindo para você aceitar isso, ou algum lembrete para que você aceda a essa opção. Tem a questão das notificações, você pode muito bem explorar tudo isso nessa interface, deixar as coisas muito mais intuitivas. Em relação a esses truques de usabilidade, são as coisas aí incríveis que a Apple faz, que quando nós formos discutir essas interfaces, vocês verão muito bem o que eu estou querendo falar, mas esses truques de usabilidade também trazem mais dinamicidade aí para a aplicação. Então, isso acaba sendo um ponto positivo também para se utilizar essa metodologia, certo? Outro ponto, olha só, para vocês verem a importância dessa metodologia mobile first. Se um site suporta um dispositivo mobile, ele pode suportar quase qualquer coisa. Ou seja, se o seu site está sendo muito bem apresentado no seu dispositivo mobile, massa, então ele pode ser muito bem apresentado em qualquer outro tipo de interface, em quase qualquer outro tipo de interface, certo? Quase, porque se você tiver algo muito limitado, como por exemplo os smartwatches, então ali, como você tem espaço muito pequenininho, possa ser ali que ele não se adeque também. Mas se o seu site está sendo suportado no dispositivo móvel, vai ser facilmente suportado em dispositivos aí com maior área de visualização, como é o caso dos nossos notebooks, os nossos PCs, enfim, certo?
Terceiro ponto, para evidenciar a importância dessa metodologia, é que a atenção para áreas como a arquitetura da informação, usabilidade e acessibilidade. Olha só, a acessibilidade é aumentada. Então, você consegue ter mais atenção para essas tão importantes áreas aqui dentro do universo da experiência do usuário. Então, diante de tudo isso, por que não implementar o Mobile First dentro dos seus projetos, se tudo que eu estou falando aqui acaba sendo muito favorável e esses 3 pontos reenfatizam esses benefícios aí ocasionados, provenientes da aplicação dessa metodologia. Então, por que não aplicá-la nos vossos projetos a partir de agora, certo? O Emanuel falou o seguinte, professor, uma coisa bacana que vi na versão mobile foi na Amazon, quando você faz login, o boneco acena, tá vendo? Olha só, isso é o quê? Um truque aí de usabilidade, certo? Fizeram algo aí dentro aí dessas interfaces mobile que trouxe um pouco mais de dinamicidade para a aplicação, e isso é algo muito bacana de se fazer, certo? E aí, uma das premissas dessa metodologia é acomodar o contexto mais difícil primeiro. Por quê? Olha só, as nossas redes móveis podem ser muito lentas e aí nada chateia mais o usuário do que esperar muito tempo para uma página ser carregada. Então, você já acaba tendo a priorização do que deve ser apresentado na sua aplicação. Então, você já não vai trazer muita informação, suas páginas, consequentemente, serão carregadas um pouquinho mais rápidas do que se você tivesse muita coisa ali a ser apresentada, e isso vai ser bom quando o usuário tiver uma rede que esteja meio que instável, que é o meu caso aqui, que eu estou há alguns dias com... Na verdade, eu estou sem internet em casa, estou usando a internet da vizinha para dar aula, e aí a rede móvel está muito lenta. Então, isso aqui é algo que você pode contornar quando as suas aplicações por si só já trazem essa simplicidade aí nas suas interfaces, porque vocês não vão estar apresentando tantas coisas, vão estar apresentando só o essencial e as páginas, obviamente, não vão demorar tanto tempo aí para carregar, certo? A velocidade de carregamento e o tamanho do download do site são itens fundamentais para o bom desempenho, como vocês bem já sabem, certo? E aí isso é válido não somente para a versão mobile, mas também para a versão desktop. E aí os planos de internet móvel no Brasil oferecem pacotes de dados limitados e sujeitos à redução de velocidade após extrapolar o uso. Ou no caso, nem tem mais isso, né? Eles cortam de vez quando você extrapola esse limite de dados. Então também é importante que você leve em consideração tudo isso. Você já vai estar trabalhando num contexto mais limitado. As pessoas que podem estar utilizando a sua aplicação podem estar fazendo uso, podem estar acessando a sua aplicação através de uma rede, através de um pacote de dados. Então, você já está meio que embasado em mostrar a quantidade mínima ou essencial de informações, não extrapolar tudo isso para que a pessoa ela não venha a ser prejudicada pelo excesso de informações que a sua aplicação trouxe. Então, isso também é um ponto interessante a se levar em consideração. Então, reenfatizando que quando você for focar, quando você for aplicar a sua abordagem mobile first, você também leva em consideração para a simplificação da sua interface o fato de que a pessoa que pode estar utilizando a sua aplicação pode estar acessando ela através de um pacote de dados. O pacote de dados hoje em dia tem um limite aí de dados, por exemplo, na Vivo é 1,50, 100 megas, por exemplo. Então você já sabe que nessa sua visão mobile, as coisas ali têm que estar sendo apresentadas de maneira simplificada e de forma que não venham a extrapolar o consumo de dados aí do seu usuário, porque senão o usuário vai deixar de acessar a sua aplicação, e aí é óbvio que você não quer que o usuário deixe de acessar a sua aplicação. Você quer que o usuário use a sua aplicação o máximo aí de tempo que ele puder. Criar um sistema interativo com experiência cara e lenta para o usuário está fora de cogitação, então é isso aqui que vocês irão evitar aplicando essa abordagem mobile first, por quê? Cara, no sentido de que
a aplicação vai ter muitos dados aí para serem apresentados, então vai ser custoso a nível de processamento, a nível de dados, e lento porque se o usuário tiver uma rede móvel que não seja tão rápida, então a própria rede de internet da sua casa não seja das boas, então se você tem muitas informações a serem apresentadas, então a sua aplicação vai ficar lenta. Então, trazer algo que seja caro e lento para o usuário é óbvio que não é o que vocês querem. Ninguém tem aí o poder de acelerar a rede do usuário, certo? Pensem fora, não olhem só para os seus umbigos, certo? Não pensem, a internet aqui da minha casa é boa, a internet aí da casa do Manuel é boa, a internet da casa do ministro é boa, do Eric é boa. Beleza, vocês podem ser, mas de outras pessoas não. E aí essas outras pessoas são quem farão uso da sua aplicação, então você tem que muito bem também pensar nisso, certo? Você também pode despertar no usuário a sensação de que o tempo de resposta é mais rápido do que realmente é. E isso é um fator interessante. Só que entra o questionamento: beleza, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo despertar no usuário essa sensação de que o tempo de resposta da aplicação está sendo muito mais rápido do que realmente é, do que o tempo de resposta aí que a aplicação precisa para se comunicar com o servidor e obter uma nova resposta, uma nova atualização na página. Como é que eu consigo fazer isso? Bem, olha só. Enquanto o usuário percebe o sucesso da sua ação, o pedido ainda está sendo processado em segundo plano pelo sistema, certo? E aí, essa abordagem, ela é bastante utilizada pelo Instagram. Então, você consegue fazer isso aí através disso. Olha só. Quando as pessoas curtem ou comentam uma foto, o aplicativo mostra o feedback dessas ações imediatamente e as processa em segundo plano. Então você consegue aí transmitir a sensação para o usuário de que as coisas estão sendo muito mais rápidas do que de fato elas parecem, certo? Então você primeiro executa a ação por trás disso e na primeira executa a ação a nível do usuário, a nível da interface, depois aí a nível back-end as coisas ali se figuram, certo? Que é o que a abordagem aí utilizada pelo Instagram faz. Então, quando o usuário percebe o sucesso da ação, o pedido ainda está sendo processado em segundo plano pelo sistema. Isso é uma coisa importante. E aí, só para vocês verem como isso se figura, olha só, eu estava aqui só mostrando. Na verdade, eu fui só lá no perfil de um dos meus amigos, o Dangels, e ele estava vendo lá o perfil dele, olha só como as coisas se figuram. Estava vendo aqui algumas fotos, e aí vejo que quando eu clico numa foto dele para dar um like, por exemplo, ó, ele vai primeiro mostrar o coraçãozinho e aí depois as coisas aí estão é, ocorrendo por debaixo dos panos. É uma abordagem aí que você pode muito bem fazer uso nas suas aplicações. E aí vai causar essa sensação para o usuário de que as coisas estão fluindo de forma muito mais rápida. Também pode fazer uso aí do que o Eric disse, que é o preload, que é o que o Nubank faz, que carrega algumas informações e aos poucos carrega outras. Pode muito bem também fazer isso. Essa é só uma das coisas aí que a abordagem Mobile First também sugere dentro aí dos seus preceitos, certo? Beleza? Ah, informações diretas e acessíveis, facilidade, intuição e velocidade de uso são os ingredientes para uma boa experiência do usuário, não é verdade? Você não quer ter tudo isso quando você utiliza uma aplicação? Você não quer que tudo seja acessível de forma direta, que seja fácil, intuitivo e rápido, para que você se sinta bem? Então é isso que os seus usuários também esperam. E aí a ascensão do mobile expandiu todas as formas de interação. Então, hoje em dia, quando você trabalha com essas interfaces mobile, você tem diferentes formas de explorar a maneira de interagir com o usuário. Isso é algo que é muito legal. Você pode, inclusive, aplicar alguns recursos que tragam mais dinamicidade, que foi o que o nosso amigo Manuel disse. Quando ele faz o login lá na Amazon, tem um bonequinho que acena. Isso é algo bem bacana, bem diferente, que você pode muito bem aplicar aí nas suas aplicações. E aí, tudo isso também levou à maneira de repensar a criação de produtos digitais. Então, essa nossa área tão importante aí das interfaces está sempre em constante evolução. Não é à toa que todos os artefatos e todos os materiais que eu trago aqui no decorrer dessa disciplina são coisas atuais. Vocês verão aí no final da aula com a
as referências que eu utilizo são todas referências bem atuais e levam a crer que é bem importante se repensar sobre a criação dos nossos produtos digitais e levar em consideração todas essas constantes evoluções que vêm surgindo aí ao longo do tempo, certo? Só que aí, como é que fica, diante de todas essas evoluções, a usabilidade nos nossos dispositivos móveis? Porque, vejam bem, estávamos focando muito mais as nossas discussões nas nossas visões de desktop, não é à toa que toda vez que eu criticava o Cigar, por exemplo, sempre trazia a visão desktop dele. Só que aí entra agora, dentro desse contexto, agora que vocês conheceram a abordagem mobile first, entra a preocupação com a usabilidade nos dispositivos móveis. Então, como é que deve ser, na nossa concepção de futuros UX/UI designers, a nossa preocupação com a usabilidade nesses dispositivos móveis? Como é que fica tudo isso? Bem, vamos discutir agora neste momento. Então, vocês aí vão ver alguns conceitos que são aplicados às nossas interfaces mobile. Beleza? Então, por tratar-se agora de outro contexto de uso e outro público, pensar em usabilidade para dispositivos móveis pode ser um desafio e tanto. Muitas equipes já adotam, na verdade, muitas equipes adotam a metodologia Mobile Last. É bem comum que vocês também encontrem isso em algumas empresas aí de desenvolvimento de software que só pensem nessa visão mobile bem depois. E isso a gente já discutiu que é algo bem prejudicial, certo? Foi o mau exemplo do cigarro. Uso frequente do mobile, o grau de experiência dos usuários com relação às interfaces aumentou, e cerca de 60% dos usuários tendem a abandonar o sistema interativo se ele não oferecer uma boa experiência mobile. Afinal, as pessoas então estão utilizando esse sistema de maneira mais presente com a sua visão mobile do que a sua visão desktop. E aí, se a sua visão mobile não traz essa adequação, não é tão útil em nível de usabilidade, então as pessoas acabam abandonando aí o seu sistema. E aí pensar no mobile não é mais uma questão de ter um diferencial. Vou ser o diferentão, vou pensar no mobile, vou aplicar a abordagem mobile first porque eu quero fazer diferente. Não, não é apenas um diferencial. Claro, é um diferencial, mas acaba não sendo somente isso. Tornou-se também uma questão essencial. Afinal, as pessoas agora fazem muito mais uso dos seus dispositivos móveis do que dos seus dispositivos desktop e PC, certo? E aí é uma questão que deve ser pensada e desenvolvida desde o início do planejamento do projeto. Então, isso aqui eu vou até deixar marcado em negrito para reenfatizar a importância dessa abordagem desde o início do nosso projeto, porque afinal, mobile first, então significa que você primeiro vai pensar na interface mobile para só depois pensar nas outras. Então, se você não fizer isso desde o início, desde o planejamento do projeto, então é óbvio que lá na frente você vai ter uma série de problemas, porque isso não foi pensado, não foi planejado desde o início do projetinho, certo? E aí, para introdução à usabilidade em dispositivos móveis, vejam só, vou aqui falar de 3 coisas importantes que evidenciarão a importância da usabilidade dos nossos dispositivos móveis, que são a lei de Fritz, as thumb zones e as microinterações. A mais interessante de todas essas aqui é as thumb zones, que são as nossas zonas de dedão, e vão trazer uma outra visão sobre, e vão aprimorar, na verdade, a nossa visão, a nossa concepção sobre as interfaces mobile, beleza? Então, falando aqui sobre a primeira delas, a lei de Fritz. Olha só. Almejando prever matematicamente o tempo necessário para que um corpo se mova de um ponto a outro, Paul Fritz publicou uma fórmula em 1954. Não veja só, em 1954, esse importante estudioso matemático criou uma fórmula que calculava o tempo necessário para que o corpo se mova de um ponto para outro, certo? E aí essa fórmula levava em consideração alguns itens, como a distância entre esses 2 pontos, e foi batizada aí de lei de Fritz, certo? E a lei de Fritz é uma das primeiras mais básicas leis que
os UX/UI designers aprendem a iniciar seus estudos na área, principalmente quando estão pensando no design digital. Porque olha só, o que essa lei que existe aí na matemática tem a ver aqui com a nossa área de design? Olha só. Ela afirma algo relativamente simples, que o tempo necessário para mover-se rapidamente de uma posição inicial até uma posição final é proporcional ao tamanho do objeto de destino. Então, olha só, vou ler novamente. O tempo necessário para mover-se rapidamente de uma posição inicial até uma posição final é proporcional ao tamanho do objeto de destino. Certo? E aí é muito mais fácil atingir em alvos que sejam maiores e estejam mais perto do que alvos que sejam menores e estejam mais longe. Em resumo, é isso que essa lei disse. Então, quando a gente vai aplicar os preceitos da lei de Fritz dentro do universo das interfaces, então, vocês verão que essas coisas se figuram muito bem, certo? Você tem que deixar os seus alvos, ou os botões, os seus objetivos muito mais maiores e muito mais perto aí do alcance do usuário dentro aí dessa zona de interatividade, assim que ela se figura dentro das nossas interfaces, certo? Então, olha só, vejam só, aqui a lei de Fritz aplicada à experiência de usuário. Estamos aqui com a interface de um dispositivo iOS. Então, estamos aqui recebendo uma ligação do seu pai, por exemplo, e aí veja aqui que nós temos dois botões enormes, ó, decline e accept. Negar, rejeitar, ou então aceitar essa ligação. Vejam só o tamanho desses botões em comparação aqui com os outros. E vejam também a localização desses dois botões. Como é que nós seguramos um dispositivo móvel? Seguramos esse nosso dispositivo móvel, geralmente assim, como eu estou fazendo aqui, não sei se dá para ver na câmera, mas geralmente a gente segura ele com as nossas duas mãos ou até com uma, e aí esses botões estão aqui exatamente nesse canto, aqui embaixo, no canto inferior, e tem exatamente esse tamanho enorme para poder aplicar muito bem aí a lei de Fritz, certo? Então, isso já evidencia a aplicação muito bem dessa lei. Outra coisa, vejo que esses dois botões, essas duas funções, elas têm uma certa relação, porque você está recebendo a ligação do seu pai, você tem duas opções principais. Ou você pode aceitar, ou você pode rejeitar. Imagine só o caso que seria. O botão de aceitar está aqui embaixo, o botão de rejeitar está aqui em cima. Isso não seria tão bacana aí, em questão da experiência do usuário, certo? Outro exemplo aqui, olha só. Estou aqui em um site, certo? Aqui na minha caixa de e-mails, por exemplo. E aí, se eu quero escrever um e-mail, olha só, tenho aqui esse botão enorme, que tem mais destaque, com esse mais ao centro. Vocês já sabem muito bem o que esse botão faz. Ele se encarrega aí de criar um novo e-mail ou de criar um novo item, algo do tipo, dentro da interface na qual ele está disposto. Isso aqui também é a lei de Fritz. Esse elemento ele tem esse maior tamanho, esse maior destaque, para justamente evidenciar e facilitar o uso desse elemento, certo? Então, por esse motivo que é uma boa prática manter a área clicável desses nossos dispositivos em um tamanho assim, desses nossos elementos em um lugar maior. Outro ponto, olha só, você também pode manter a área clicável de um checkbox no check em si, no texto ao lado também, porque isso vai tornar o alvo muito mais fácil de ser clicado, que é o que eu estou mostrando aqui ao lado. Olhem só, temos aqui, por exemplo, essas áreas de clique, ó, estamos aí no formulário, e aí a pessoa vai marcar aqui as habilidades que ela possui, HTML5, CSS3, JavaScript. E aí, para ela poder marcar essas opções, os conhecimentos que ela possui, ela teria que clicar aqui, ó, nesse elemento minúsculo que está presente lá no formulário. Só que clicar nesse elemento minúsculo acaba não sendo tão prático, porque é muito pequenininho mesmo. Então, é muito mais fácil que você torne tudo isso aqui, todo esse elemento, clicável. Então, a pessoa que vai responder esse formulário pode muito bem clicar aqui no nome, HTML5, e aí já marca essa caixinha. Clica aqui no CS3, já marca essa. Clica aqui em JavaScript, e aí já marca essa, e aí deixa as coisas muito mais práticas e já aplicam muito bem aí os preceitos da lei de Fritz. Beleza? O Emanuel falou o seguinte, ó, o botão de aceitar talvez fique no lado direito por existir mais pessoas de trás.
Ou será que isso não interferia? Por existir mais pessoas destras, desculpa. Eu li pessoas de trás, por isso que eu não entendi. Por existir pessoas destras, ou isso não interferia? Bem, tem alusão, porque a maioria das pessoas são destras, e aí a gente sabe que tem mais ah, maleabilidade, digamos assim, mais um melhor manuseio com o nosso braço direito. E aí tem sim relação com isso, mas não somente isso, foi porque convencionou-se, é meio que uma restrição cultural isso, que tudo que for aceito meio que fica do lado direito, que for negado, que for cancelado, você meio que deixa aí do lado esquerdo. Se você for pensar nisso, é mais ou menos esse sentido. Talvez tenha alusão, eu não sei te dizer muito bem se isso foi planejado para corresponder às pessoas que são destras, que são a maioria aí no universo, mas o que eu consigo enxergar dentro aqui do meu conhecimento nessa disciplina é para corresponder a isso, que é uma restrição cultural, algo que se convencionou aí ao longo dos tempos e toda e qualquer aplicação utiliza isso que para aceitar ou para confirmar algo, fica aí do lado direito, ou para negar, para rejeitar algo, para cancelar, fica do lado esquerdo, certo? A mesma coisa aqui das cores, ó. Quando a gente olha a cor verdinha, a gente sabe que é para aceitar algo, é algo bom, algo positivo. A cor vermelha já é uma atenção, já é cuidado. Enfim, a gente fala sobre isso. Eu também tenho uma aula preparada aqui para vocês sobre essa questão da psicologia das cores. E aí vai ficar muito mais evidente para vocês aqui por que o uso do vermelho e por que o uso do verde. Mas dentro aqui da minha bagagem de conhecimentos, ao longo da disciplina, o que eu posso falar é mais por conta disso, dessa restrição cultural, do aceito para a direita, do rejeitado para a esquerda. Certo? Hoje em dia tem bastante botões no meio também, então, Flávio. São novas perspectivas de design que os designers têm pensado, certo? Como eu já bem disse, vocês estão livres para criar a interface no molde que vocês bem quiserem. Vocês podem muito bem fazer isso. Entretanto, vocês têm que ter cuidado para ver se a sua interface ela não prejudica, ela não fere nenhum dos preceitos de usabilidade que a gente tem estudado aqui ao longo da nossa disciplina e se ela se figura como algo útil para o usuário. Mas se isso for satisfeito, não está ferindo os preceitos de usabilidade. O usuário está conseguindo utilizar de boa, beleza, olha só, você criou algo inovador aí dentro do mercado de interfaces, beleza? Você tem essa possibilidade. Quer fazer algo inovador? Beleza, faça, mas tenha cuidado com tudo isso, certo? Outra coisa, o Manuel disse, ó, símbolo do telefone para cima e para baixo também. De fato, outra coisa, ó, aquele famoso arrastar para cima, que se eu não estou enganado, falei algumas aulas atrás, também é uma nova estratégia de design que tem se figurado aí aos montes nas interfaces, certo? Então, por exemplo, acho que no meu celular, se eu não estou enganado, quando alguém me liga, eu posso arrastar para cima para aceitar a ligação, posso arrastar para baixo para rejeitar. Se eu não estou enganado, é isso, no meu celular é assim que eu atendo a ligação. Acho que ele não vem com esses dois botãozinhos aqui. Acho que eu posso arrastar para cima, arrastar para baixo para cancelar. E aí a própria interface também já deixa isso evidente. Fica tipo um botãozinho no meio de um telefone tocando, e aí o símbolo que remete ao aceite para a parte de cima, e o símbolo que remete à rejeição, ao cancelamento para baixo. Isso já induz aqui, na minha grande massa encefálica, que eu vou arrastar para cima para aceitar ou vou arrastar para baixo para rejeitar, certo? É uma outra estratégia também bem diferente dessa aqui e que veio aí de alguma pessoa que pensou, viu que isso se dá, viu que os usuários se davam bem com isso e acabou aí se implementando aos montes nas interfaces mobile mais atuais. Beleza? Aí para entender, jogar para cima e recusar para baixo. Pronto, é isso mesmo, Flávio. Certo? Beleza? Então, assim, é o que eu quero que vocês tenham em mente. O que eu estou trazendo aqui, certo, são as reflexões, são coisas que se figuram na nossa área que vocês devem seguir, mas se não quiserem seguir, quiserem inovar, vocês têm essa possibilidade, como foi o caso aí de agora, mudar essa interface para arrastar para cima, arrastar para baixo. Só que aí vocês têm que ter em mente que isso vai ser algo que não fere os preceitos de usabilidade, que garante uma boa experiência de usuário. E se tudo isso for satisfeito, então beleza, você pode continuar colocando em prática aí nos vossos projetos. Beleza?
ok? Outro ponto aqui que era o que eu estava discutindo em relação à aplicabilidade dessa lei de Fritz, que óbvio que é aplicável dentro das nossas interfaces mobile. Então, se o usuário vai ter lá um formulário, ele vai ter que marcar algumas opções, não deixem essas opções marcáveis apenas pelos quadradinhos, porque a própria interface já é pequena. E o nosso dedão é muito grande. É até um meme que eu tinha visto, que eu deveria ter colocado, de uma pessoa que estava fazendo uma comparação de alguma coisa bem grande com alguma coisa bem pequena, sei lá, acho que era o Sol, e fazendo uma comparação do Sol com a Terra. E aí o Sol era imenso, a Terra era pequena. E aí depois fazer uma comparação do dedo da pessoa que era imenso com o botão de fechar um anúncio em um site, que era minúsculo. E aí tem esse mesmo preceito aqui. Claro que não aplicava lá as leis, aplicava o inverso aí do que pregava as leis de Fritz, porque estava deixando aí as zonas de clique muito pequenas. E aí não é isso aqui que vocês querem fazer. Isso aqui, gente, é frustrante. Isso aqui é frustrante. Imagina só, você está aí no interface mobile, e aí para você clicar aqui, eu sei HTML5. Você está vendo isso aqui está muito pequenininho na sua interface mobile. E aí o seu dedo é enorme, você vai ficar tentando várias vezes, vai ficar pressionando a tela até conseguir marcar isso. Isso é chato. Então você pode muito bem aumentar essa área clicável, aplicando aí essa lei de Fritz e deixando esse objeto todo clicável. Então não somente essa caixinha, mas também aqui o nome, que a pessoa clica e consegue muito bem marcar essa opção. Certo? Beleza? Ó, o Manuel disse aí um ódio de fato, é algo bem chato. Algo bem chato, tanto aí para o X da propaganda, que foi o que o Eric disse, como também para esses negocinhos aqui, que a zona clicável está minúscula e você tem que ficar apertando várias e várias vezes na interface. Isso não é algo tão prático. Beleza? Então, sobre a lei de Fritz, é isso, de vocês deixarem os objetos clicáveis maiores e mais alcançáveis aí para os usuários. E aí, em alusão, na verdade, a lei de Fritz, vamos falar de uma das coisas que eu acho mais fascinante dentro aí desse universo das interfaces mobile, que são as thumb zones. E aí, nas interfaces mobile, olha só, você tem que levar em consideração também a orientação do dispositivo. Por quê? Temos dois tipos de orientação nos nossos dispositivos mobile, não é verdade? Temos aí a orientação em retrato, que é o mais convencional, e temos a orientação em paisagem. Em retrato é o nosso dispositivo em pé, como se fosse o retrato, para quem não entendeu muito bem o que é, como se fosse um retrato lá na nossa, lá na estante da nossa casa, que nossos pais colocam quando a gente é pequenininho, e geralmente tem um retrato, ele fica assim em pezinho, certo? Então, por isso que fala retrato e paisagem, que a gente vê mais ou menos assim, certo? Como se fosse uma paisagem, beleza? E aí, só uma pergunta, pessoal, qual é o tipo de orientação que vocês mais utilizam? Vocês utilizam a orientação em retrato ou a orientação em paisagem? Me respondam rapidinho aí no chat, por gentileza, só para a gente ter a dimensão de qual das duas se figura mais massivamente nos nossos dispositivos mobile. Pronto, olha só, o Manuel já respondeu, o Eric também. Quem mais, pessoal? Digam aí rapidinho. Vamos lá, Flávio, Dimona, Natália, estão calados hoje. Me diga aí só para a gente ter a dimensão. Olha só, o Eric usa retrato, massa, também utilizo. O Manuel usa retrato e no tablet usa paisagem, beleza, para poder explorar mais. Paisagem eu uso quando eu vou jogar. É tanto que quando você vai jogar, o próprio dispositivo já se adequa a essa orientação. Vai ver algum vídeo no YouTube, a gente também já utiliza a orientação em paisagem. Então vejam só, no nosso dispositivo mobile, nosso dispositivo móvel, nós já temos a presença de dois tipos de orientação, as orientações que as pessoas utilizam. A orientação no formato retrato, que é o mais convencional, e a orientação no formato paisagem, que é aplicável em alguns determinados contextos, principalmente naqueles em que a gente precisa ter uma visão melhor do que está sendo apresentado, certo? É muito mais prático você ver um vídeo no YouTube na orientação em paisagem do que você vê na orientação retrato, que a tela fica bem pequenininha. Certo? Então, olha só. Tava lá no Facebook, fui ver a página da Alfessa, certo? Aí, na época que eu tirei esse print, era Páscoa. Então, ignorem aqui esse anúncio.
Se bem que... não, eu ia falar besteira. Mas, enfim. Então, tá aqui, olha só. Orientação em retrato. Então, essa aqui é a mais convencional. A gente utiliza mais dessa forma. Só que quando eu pego essa interface aqui, que está na orientação em retrato, passo ela para orientação em paisagem, veja que eu consigo ver mais informações, certo? A interface ela fica mais, não vou dizer, fica mais esticada, de certa forma. Então, eu consigo ver muito mais coisa aqui do que eu veria aqui. E aí, vejam que a interface, ela já se adequou a tudo isso. Porque, vejam só, temos aqui esse menu, ó, página inicial, sobre, fotos, eventos, avaliações, vídeos, etc. Aqui parou em vídeos. Quando eu passo para orientação em paisagem, vejo que eu tenho página inicial sobre fotos, eventos, avaliações, vídeos. Parou aqui, não foi? Parou aqui em vídeos. Ó, agora tem publicações e comunidades. Então, eu consegui ver muito mais coisa. É isso que a orientação em paisagem fornece. A gente consegue ter uma visualização maior no sentido horizontal. Só que no sentido vertical, vejam só que essa imagem eu só consegui ver aqui o título aí da nossa, o título não, a logo da nossa universidade, o FESA. Diferente desse aqui que eu consegui ver toda essa postagem, certo? Que era a postagem de Páscoa. Então, isso é algo que vocês também precisam levar em consideração quando forem projetar as vossas interfaces mobile, certo? Levar em consideração a orientação em retrato ou a orientação em paisagem, beleza? E aí, olha só, de acordo com Steven Hoover, autor do artigo How do Users Really Hold Mobile Devices? Ou como realmente os usuários seguram, manejam as interfaces mobile, dispositivos mobile. O autor desse artigo afirma o seguinte: 49% dos usuários interagem com a tela de celular apenas com uma mão. Eu particularmente sou um desses. Eu só utilizo o meu celular dessa forma. Eu não fico segurando ele com as duas mãos, seguro somente com uma, certo? É o que a maioria é o que a maioria não, é o que 49% das pessoas que participaram da pesquisa desse artigo afirmaram. 36% das pessoas que participaram dessa pesquisa já afirmaram o seguinte, que utilizam o celular com as duas mãos e, para isso, tem um dos polegares na interação. Então, utiliza o celular com as duas mãos e somente um deles interage aí com a aplicação. Outros 15% dos usuários afirmam que seguram os seus dispositivos móveis com as duas mãos e utilizam os dois polegares na interação, certo? E aí, pessoal, me digam, só para a gente ver se isso que ele afirma é verdade. Em qual dessas três categorias vocês se enquadram? Vocês utilizam o celular apenas com a mão, com as duas e utilizam só um polegar na interação, ou com as duas mãos e utilizam os dois polegares? Me digam aí rapidinho. Em qual dessas duas classes, dessas três categorias vocês se enquadram? Respondem rapidinho, por gentileza. Ó, Manuel disse faz parte dos 49, então de fato também estamos nessa. Você, Eric, Flávio, Natália, de Mona, Vinícius saiu. Digam aí, pessoal, qual dessas categorias vocês? Ó, é 15% quando tá na rua, para ninguém levar o celular. Tá vendo aí como o contexto também molda, também molda a forma como a gente interage. Boa, Emanuel. Ó, o Eric também disse que utiliza com a mão só. Então, de fato, aí o que ele disse faz sentido. Temos aqui que nós três utilizamos um celular com apenas uma das mãos. Então, a gente se enquadra nessa parcela maior de pessoas que responderam a essa pesquisa, certo? E isso é importante levar em consideração quando você também for criar as suas interfaces, certo? Então, olha só, aqui só para vocês verem aqui estatisticamente como as pessoas utilizam o celular. E aqui os outros são só algumas pessoas que utilizam por voz. E esse aqui eu não me recordo muito bem o que era, mas o que importa para a gente é que as pessoas utilizam dessa maneira. Então vejam só, nós que somos a maior parcela, utilizamos dessa forma, utilizando, segurando o celular com uma das mãos, interagindo através de interface com um polegar. A segunda maior parcela de pessoas
dessa pesquisa informaram que utilizam o celular dessa maneira, ou seja, estão segurando ele com as duas mãos e aí utilizam um dos polegares, seja da mão direita, da mão esquerda, para interagir com a interface. E aí, 15%, se eu não estou enganado, fazem uso do celular, como o Emanuel disse, que utiliza na rua para ninguém roubar, que já segura com os dois celulares e utiliza os dois polegares na interação, certo? Então, isso aqui é para vocês verem como isso se figura, porque também é importante entender sobre as nossas thumb zones. Eu falo mais à frente ainda mais sobre isso. Então, olha só. O termo também foi criado por Steven Huber, que é o autor dessa pesquisa, e refere-se à área mais confortável para toque com uma mão só. E aí nós vimos que na pesquisa 49% dos usuários interagem com a mão só. Então, vocês já têm que pensar na sua interface mobile, levando em consideração que a maioria das pessoas irão utilizar, irão interagir com essa sua interface utilizando somente uma mão para isso. Então, você tem que deixar essas informações mais acessíveis facilmente. Há uma justificativa também para isso, até no exemplo anterior, para vocês verem. Acho que dá até para voltar, acho que estava agora há pouco, peraí. Olha só. Por que, que aqui o botão de aceitar está na direita? Por que, que esse botão aqui de criar está na direita também? Justamente por isso, porque a gente utiliza, a maioria das pessoas são destras, aí como pronto, como o Emanuel também tinha citado, olha só, uma boa justificativa para isso. A maioria das pessoas vão utilizar o celular com a mão. Geralmente a gente utiliza com qual mão? Com a direita. Nosso polegar está aqui na mão direita. A gente consegue acessar mais facilmente as coisas que estão aqui, pessoal, ó, que estão desse lado direito. Então, por isso que esse botão de criar fica aqui do lado direito, por isso aqui também que o botão de aceitar fica do lado direito, porque geralmente quando você recebe uma ligação, você quer aceitá-la. Geralmente, quando você está na interface lá do Gmail, por exemplo, ou a interface, sei lá, da lista de compras, do bloco de notas, você quer criar alguma coisa nova, quer criar um novo e-mail, quer criar novo bloquinho de notas, uma nova nota adesiva, na verdade, então você já clica nesse botão. Então, por isso que esses camaradas já ficam desse lado direito, para corresponder à maior parcela de pessoas, certo? Eu, particularmente, utilizo dessa forma, então eu consigo interagir dessa maneira mais facilmente, certo? Pode falar, Dilma, você levantou a mão? Existe até um termo técnico, é porque eu não estou lembrando agora. É que na mão existe um desenhozinho, né? Que, por exemplo, as principais coisas do software vão estar tudo do lado que se torne acessível para você fazer tudo só com a mão. Isso, esse preceito. Tem até aqui, ó, eu falo até agora há pouco, quando a gente fosse aprofundar mais sobre as nossas thumb zones, que vocês verão quais são as zonas mais confortáveis aí para as pessoas Isso utilizarem, certo? Ó, mesmo. tá aqui, ó, o que está marcado em verde, claro, aqui está um dispositivo menor, é o que você consegue acessar mais facilmente. Então, isso são as nossas thumb zones, as nossas É zonas tanto individuais. que quando você vai fazer o desenvolvimento do design, o tamanho da tela é muito importante, porque a gente tem que fazer uma coisa que seja acessível para todos os tipos de tela. Isso, justamente. Olha só, aí já fazendo alusão com o que a Dimona disse, hoje em dia os nossos dispositivos mobile, eles são enormes. Aqui o meu celular, particularmente, que ele tem 6,4 polegadas, é enorme, é quase um tablet. E aqui, com esse gráfico que eu trago, com esse gráfico não, com essa linha evolutiva das interfaces do iPhone, vejam só que aqui no iPhone 4, essa thumb zone mais confortável, ela era maior. Olha só, o dispositivo era pequeno, então a pessoa conseguia interagir de maneira mais confortável aqui nessa área verde. Essa área era maior. É tanto que ela consome aqui a maior parte da interface. À medida que os dispositivos foram crescendo, e isso veio por uma necessidade dos usuários, os usuários queriam dispositivos maiores, então essas zonas mais confortáveis foram diminuindo. A gente já tem aqui as zonas neutras, ó, mais em evidência, do que nas nossas zonas mais confortáveis, certo? Então, aqui no meu celular, particularmente, como ele é enorme, uma tela de 6,4 polegadas, então isso se figura, porque se eu estou utilizando ele só com uma mão,
só com uma mão. Eu não consigo, só com uma mão, clicar lá em cima. Olha só, imagina que eu estou segurando meu celular, meu polegar consegue facilmente acessar essa zona em verde aqui, consegue acessar com um pouquinho de dificuldade essa zona, mas essa aqui, ó, não consigo de forma alguma. Olha só, estou segurando meu dispositivo, não sei se vai dar para ver, mas se eu tentar subir lá em cima, é praticamente impossível, a menos que eu tenha um polegar do tamanho do meu dedo do meio para fazer isso. Eu não tenho, então é praticamente aí impossível. Então, isso já evidencia essas nossas thumb zones, as zonas de conforto. Então, quando vocês forem criar as vossas aplicações, vocês já vão ter que levar em consideração essa maior zona aqui, porque os dispositivos móveis aí, eles estão cada vez maiores. É uma exigência dos próprios usuários. Os dispositivos menores, eles eram muito mais confortáveis de se utilizar com uma mão só, que era o caso aqui do iPhone 4. Só que os usuários queriam dispositivos maiores, então, em contrapartida, pagaram um preço caro, que é esse prejuízo nas thumb zones quando você utiliza só com uma mão, certo? Se você está utilizando com as duas, é óbvio que você consegue contornar facilmente esses problemas aqui. O que eu estou evidenciando é em questão de você utilizar o dispositivo somente com uma mão. Você vai ter dificuldade. Certo? Beleza? Ok. E aí, isso também foi uma das justificativas da Apple em não aumentar o tamanho da tela de seus smartphones, porque eles não queriam trazer prejuízos nas suas thumb zones. É tanto que a Apple, eu aprecio bastante isso, ela prioriza muita questão da experiência do usuário, não é à toa que os seus dispositivos fazem tanto sucesso, não fazem sucesso somente aí pela câmera, que é excelente, mas também pela questão da intuitividade, da experiência do usuário, que, afirmo eu, é muito boa, certo? E aí, de nada serviu o elemento de interação, como, por exemplo, o botão, se ele estava fora de alcance para o usuário. E aí, a Apple acabou aderindo às telas maiores que 4 polegadas por conta da pressão mercadológica, que foi o que eu disse, os consumidores queriam telas maiores. Telas maiores são desconfortáveis de se utilizar com uma mão só que trazem mais visualização das informações. Você consegue ver as coisas mais nitidamente, você consegue ter mais informações ali apresentadas do que nessas telas menores. Então, por isso que se você notar aqui a linha evolutiva dos dispositivos da Apple, do iPhone 4 até o iPhone 6 Plus, dá para perceber aqui que as thumb zones, elas foram prejudicadas. Aqui a zona confortável, na verdade, ela foi altamente prejudicada nos dispositivos maiores. Então, foi um preço caro a se pagar e era algo que a Apple não queria, porque trouxe, sim, prejuízos aí na questão da experiência do usuário. Então, quando vocês forem projetar as vossas interfaces, levem em consideração, a partir de hoje, quando forem implementar a metodologia Mobile First no projeto, já levem em consideração que esta é a zona mais confortável. Então, deixem as coisas mais facilmente acessíveis aqui. O que tiver aqui em cima é só algo que for realmente necessário. Outra coisa, só para vocês verem, pessoal, onde é que geralmente fica o título de uma aplicação? Fica aqui em cima. Onde é que fica geralmente as opções para você interagir? Elas já ficam mais aqui, ó, mais para o meio, certo? Já leva em consideração essas nossas thumb zones, certo? O Emmanuel disse, mas aí os sistemas operacionais trouxeram os modos para uma mão só. Então, a gente tem alternativas para solucionar tudo isso. Beleza? A gente vai discutindo aqui ao longo das nossas aulas. Então, para vocês verem também aqui, olha só, como os dispositivos aumentaram. Temos aqui a linha evolutiva também na tela dos iPhones, então eles começaram com 3,5 polegadas, e aí temos aqui os seus modelos, ó, 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, e aí aqui foram aumentando, vejam só. É tanto que não diminuiu. Começou pequenininho, por conta dessa pressão mercadológica, os consumidores queriam telas maiores, então elas foram cada vez mais aumentando, mais aumentando mesmo. Chegamos aqui ao ponto de ter as telas do iPhone XS Max de 6,5 polegadas. Meu dispositivo é um desses, tem 6,4 polegadas aqui. Meu celular, óbvio que não é iPhone, mas tem uma tela bem gigantesca.
Beleza? Só para vocês verem que é isso aqui o que vigora no mercado. É muito difícil que você encontre esses dispositivos pequenininhos. Ninguém quer mais um smartphone com a área tão pequena de visualização. Os próprios consumidores acabam optando por telas maiores. Então, você também tem que levar, reenfatizando isso, tem que levar em consideração essas telas maiores na elaboração aí da vossa interface. Outra coisa, olha só, graças às thumb zones, que o Google colocou o call to action, a chamada para uma ação, na parte de baixo da interface. E aí o Google possui o seu padrão de interface, que é denominado Material Design. A gente discute mais sobre isso ao longo das nossas aulas, certo? Então, olha só, esse botãozinho já fica aqui justamente por conta disso, pela facilidade de você conseguir alcançar esse botão. Então, por isso que eles ficam aqui nesse local. E aqui, se a gente notar, já temos aqui por trás, por debaixo dos panos, a nossa thumb zone. E aí está apontando aqui que ela é mais facilmente acessível, certo? Beleza? Outra coisa, olha só, o que eu tinha notado aqui, só para deixar isso evidente, é que eu acho que isso aqui, acho que na época que eu tirei o print, ela está levando em consideração aqui um usuário canhoto. Está levando em consideração o usuário canhoto. Foi o que eu tinha esquecido de corrigir na época. Peço até perdão, porque se vocês notarem que a zona mais confortável ela está do lado esquerdo. E aí a gente consegue muito bem acessar algo, nós que somos usuários destros, aqui desse lado, certo? A gente consegue muito bem acessar. Então isso aqui é para usuário canhoto, beleza? É até bom corrigir isso, foi um erro meu e eu esqueci de colocar a imagem correta. Então, essa aqui tá correta, porque ela tá levando em consideração a thumb zone para um usuário destro. E aí, o que está marcado aqui em verde, não sei se dá para vocês verem tão bem, ó, o que está marcado aqui em verde é a área que o usuário consegue acessar mais facilmente, então é por isso que esses botões, as nossas call to action, os botões aí de ação, dentro das nossas aplicações, eles ficam aí desse lado, para o usuário poder alcançá-lo mais facilmente. Então, lá naquele print daquela thumb zone, leva em consideração que está no sentido do canhoto, eu esqueci de corrigir, aqui sim está no sentido de usuários destros. E aí consegue facilmente acessar isso do que em relação a esse outro lado, beleza? Aí um pequeno probleminha que eu deixei passar batido. Peço perdão. Também graças às nossas thumb zones, a Alura realocou o Burger Icon na interface. Então veja só como eu tinha falado agora há pouco. O nosso Burger Icon, esse botãozinho aqui que parece um hambúrguer, que são essas três lixinhas, uma em cima da outra, e evidencia a abertura do nosso menu. Você já sabe muito bem para que faz isso, certo? Então, quando a gente clica aqui nesse botão, abre o nosso menuzinho aí de navegação da nossa aplicação e a gente pode acessar várias outras opções. E aí a interface da Alura já quis realocar esse Burger Icon. Geralmente ele fica no canto superior esquerdo, o canto aqui que é bem mais difícil de ser alcançado, que é um pouquinho difícil de ser alcançado, que é quase impossível, na verdade, hoje em dia, de ser alcançado, segurando os dispositivo só com a mão só. Ninguém tem um polegar do tamanho do dedo do meu, que é o maior das nossas mãos, certo? Então, eles quiseram realocar tudo isso. E aí, o objetivo foi tornar mais confortável o uso do sistema em sua versão mobile, e eles acabaram por ficar com o botão aqui nesse lugar. Então, se vocês forem lá na interface mobile da Alura, vão ver aí que o Burger Icon está aqui disposto nesse canto, que é mais facilmente acessível aí pelo usuário. Eu já vi outras aplicações também fazendo uso dessa estratégia. Então já fica aí algo novo que foge aí das restrições culturais, que é o Burger Icon lá no canto superior esquerdo, e torna mais facilmente acessível as suas aplicações. Então, aí para o Flávio, que queria inovar, que tinha perguntado se podia inovar, se pode muito bem, e aqui está a inovação que vocês podem aplicar nas vossas aplicações, certo? Então, podem deixar aqui o botão que abre o menu dentro desse local, no canto inferior direito agora, no inverso de onde ele estava, e aí o usuário vai conseguir acessar mais facilmente, certo? O Eric disse, ó, propaganda da Alura, de fato, ó. É porque isso aqui eu achei legal e é bem interessante se discutir. Aí, se vocês notarem aqui, ó, por debaixo dos panos, tá aqui a thumb zone, ó, a zona verdinha, então o usuário consegue acessar isso aqui mais facilmente,
do que se tivesse aqui em cima. O usuário aqui em cima teria um pouquinho de dificuldade. E essa interface aqui ainda está pequena. Se ela tivesse maior, o usuário nem conseguiria acessar. Um dispositivo de 6,5 polegadas, ficaria praticamente impossível de acessar a segurança do dispositivo com uma mão só, certo? Nossa, gente, eu nem vi a hora, já são 3h42, meu Deus, eu estava aqui bem empolgado discutindo sobre o assunto. Perdoe, pessoal. Meu Deus, o tempo passou voando, viu? Caramba, 3h42, meu Deus, então vou dar uma corrida aqui para terminar o assunto. Mas para quem tiver aula e precisar sair, sinta-se à vontade, certo? Então vamos lá. Só para continuar discutindo sobre as nossas thumb zones, então para os usuários que utilizam o celular com as duas mãos, a zona de interação ela já tem 2 níveis diferentes. Então você já não vai ter isso aqui. Isso aqui que nós discutimos, certo? É para o usuário utilizando com uma mão. Para o usuário utilizando com as duas mãos, ele já vai ter uma maior maleabilidade desses elementos, certo? Então, a zona de interação ela já vai acabar abrangendo todo o espaço. Então, para alguém que utiliza assim, certo, o seu dispositivo, então ela já tem aqui ó, uma zona de acesso mais ampla. O que está aqui amarelo é um pouquinho difícil de acessar, mas a pessoa consegue, tanto que nem tem a zona marcada em vermelho, que é praticamente possível. E aqui, quando a pessoa utiliza, agora com o indicador, não polegar, então ela já consegue acessar facilmente toda a tela, que é o que está marcado aqui neste print. Certo? Ainda para os usuários que utilizam com as duas mãos, ó, zona de interação modificada de acordo com a orientação do dispositivo. Quero que a gente tinha discutido. A pessoa utilizar em modo retrato ou utilizar em modo paisagem. Então, olha só, quando a gente utiliza em modo retrato, mesmo com as duas mãos, utilizando os 2 polegares, então você consegue ter acesso fácil a essa zona marcada aqui em verde, acesso moderado à zona marcada aqui em amarelo, e acesso difícil, quase impossível, se você está utilizando só o polegar, certo? Eu estou até testando aqui, ó, no meu celular, está bem difícil, que é o que está marcado aqui em vermelho. Quando você está utilizando na orientação em paisagem, veja só, o que está marcado aqui em verde é o que você consegue acessar facilmente, e o que está marcado aqui em amarelo é o que você consegue acessar com um pouco de dificuldade. E aí, se vocês notarem, pessoal, quando nós jogamos, sei lá, vai jogar o Free Fire, vai jogar o PUBG, vai jogar aí qualquer outro jogo, sei lá, Genshin Impact para o celular. Quando você vai jogar, olha só, os controles, eles já vão ficar em evidência nessas zonas aqui verde, certo? Você já vai ter aqui os controles desse lado, aqui dos outros, aqui as outras opções. Muito dificilmente, ó, as opções aí de controle do seu personagem, de controle no jogo, enfim, vão ficar aqui nessas zonas amarelas, porque já leva em consideração tudo isso. Já leva em consideração essa zona de interação aí mais confortáveis, certo? Mais confortáveis. E aí, para finalizar, só falando aqui sobre o último ponto, sobre as microinterações, para poder finalizar essa nossa aula, eu prolonguei demais. Então, no nosso cotidiano, realizamos tarefas como aumentar o volume do rádio, trocar o canal da TV, abrir uma torneira e fechar uma porta. E aí, tudo isso se figura como pequenas tarefas nas quais nós chamamos de microinterações, certo? Então, para vocês verem as microinterações em evidência, olha só, as pequenas coisas aí que você faz no seu dia a dia, certo? Então, elas se figuram como pequenas microinterações. Então, você está arrastando a tela de um lado para o outro, está indo lavar a mão, está colocando o dispositivo em modo silencioso aí no iPhone, certo? Ó, tá colocando aqui uma torrada na torradeira, tá ligando aí o ventilador, enfim, tudo isso são tudo isso são microinterações. E aí, pensando dessa forma, no mundo web, o usuário no e-commerce adiciona um produto em um carrinho, navega por um carrossel de fotos do produto, clica em botões e por aí vai. E aí, dentro desse contexto, as microinterações têm grandes relevâncias na experiência do usuário. Que a gente já discutiu, a gente já teve uma aula dedicada a tudo isso, de se ter o cuidado com os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes fazem uma diferença muito grande, porque o usuário interage com pequenas parcelas da sua aplicação, não com tudo. E aí, dada a limitação das interfaces mobile, o uso das microinterações torna-se imprescindível. A gente já discutiu sobre as microinterações, já tivemos uma aula dedicada para isso. Então, é importante se abordar
a relevância dessas microinterações, certo? Então, dentro de contextos mobile, dentro das nossas interfaces mobile, é importante que você dê muita atenção a essas pequenas interações, porque são elas que fazem toda a presença na sua interface. O Flávio diz o seguinte, ó, quando elas são confortáveis, a pessoa faz a mesma função mais 3 ou 4 vezes, mesmo sem ter necessidade. Pronto, aí mais um ponto relevante a respeito das nossas microinterações. Então, para vocês verem as microinterações em prática, olha só, estou aqui navegando em uma interface mobile, aqui de uma loja virtual, certo? Por exemplo, a Artisan, e aí está navegando aqui pelo produto, olha só, e temos aqui a microinteração, que é adicionar esse produto ao carrinho, certo? Então, isso aqui acaba sendo a microinteração. Então, vejam o cuidado que os designs deram a esse elemento. Tanto quando a pessoa interage, ele tem aqui um GIF, porque a gente sabe que isso é um GIF, que fica rodando por trás só para dar essa sensação de resposta. E aí, quando já tem um retorno aí do servidor, mostra essa mensagem informando que foi adicionado ao carrinho, certo? Eu tinha colocado outro print, mas em relação a essas microinterações, eu tinha colocado, acho que eu apaguei sem querer, mas em relação a essas microinterações, era isso, de você ter cuidado aí com esses elementos na sua interface e proporcionar a eles a melhor apresentação possível. Para quem não se recorda, a gente já teve uma aula sobre isso, é tanto que eu nem me aprofundo muito, eu só estou enfatizando que as microinterações, esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados aí na nossa interface, na visão mobile tem muita relevância, porque as coisas aqui por si só já são muito resumidas, então você tem que ter mais cuidado ainda, beleza? Então, em relação a essa nossa aula, vamos aqui para as conclusões. Então, hoje, nós fizemos o estudo das interfaces mobile e suas relevâncias, vimos a importância dos nossos dispositivos móveis e do quanto eles estão presentes aí na nossa vida. Discutimos sobre a metodologia Mobile First, que, em resumo, nada mais, nada menos é do que você priorizar o desenvolvimento da sua aplicação com a sua visão mobile, porque você já vai ter essa visão mais limitada e simples das coisas, mas no sentido positivo, para poder corresponder muito bem aos preceitos da experiência do usuário. E vimos algumas coisas relacionadas à usabilidade aplicada a interfaces mobile. Vimos a lei de Fritz, vimos as thumb zones e finalizamos aqui com as microinterações, na qual a gente já teve uma aula discutindo sobre tudo isso. Beleza? Eu me prolonguei demais, nem vi o passar das horas, então peço perdão aí por ter atrasado alguém ou por ter me prolongado aqui demais. Como eu tinha dito no começo da aula, então eu sempre trago referências bem atuais, certo? Porque essa nossa área está sempre em constante evolução. Então, como eu sempre recomendo, tem os artigos lá da Brasil.ex Design, que são coisas muito massas para quem quiser se aprofundar, certo? Então, deixa aqui os links para vocês poderem fazer o estudo. Beleza? Então, obrigado aí, pessoal, pela atenção. Mais uma vez, desculpa por ter me prolongado demais. E a gente se encontra amanhã para poder dar continuidade à discussão aqui do nosso assunto. Beleza? Então, fiquem todos bem. E aí, até amanhã, certo? Então, valeu, Natália, valeu, Flávio, valeu, Dimona. Ok, certo? Emanuel, não vi, certo? Quer dizer, eu vi que você colocou lá no grupo, só que eu ainda não me aprofundei. Eu vou dar uma olhadinha, certo? E aí vou ver como as coisas estão, se elas estão mais favoráveis. Deixa eu só encerrar aqui essa nossa aula. A gente discute sobre isso, só um instante. Deixa eu só interromper aqui a gravação.